Shalom a todos, sejam todos bem-vindos a esse estudo de Gálatas 3, que é um estudo que deve estar sendo esperado por muitas pessoas do cristianismo. Tenho certeza que vai ser muito visto para você que está aí dentro do cristianismo ou tem uma outra religião, que seja católico, espírita e etc. E por que eu estou dizendo isso? Porque Gálatas 3 talvez seja o livro mais usado por todas as outras religiões para ocultar a Torá, para tirar o domínio da Torá, para tirar, desconectar o povo de todos os preceitos do povo israelita, né, do povo judeu. E é por isso que eu sei a importância e por isso que eu resolvi começar com Gálatas 3. Depois eu vou estar fazendo aí o vídeo talvez de Gálatas 1, 2, e depois 4, 5, 6, mas o principal é Gálatas 3, porque aqui tem os piores conceitos, os conceitos mais embaralhados. Talvez o entendimento aqui em português fica quase impossível de você pegar esse livro e conseguir saber a verdade sem estar ligado com a interpretação do povo de Israel. Antes de começar, quero dar uma introdução rapidinho para vocês. É porque nós, desde criança, desde que nós estávamos, porque eu já estive dentro de uma igreja, eu acredito que você esteja dentro de uma ou não, né? Mas acredito que a maioria ainda está dentro de uma igreja, vendo do jeito que a igreja ensina, é que nós entendemos o Novo Testamento como um todo sobre os óculos, sobre a visão de um europeu. E eu tenho um professor muito querido, que é um professor praticamente que me ensinou tudo o que eu sei hoje, ou pelo menos a maioria das coisas que eu sei hoje, que é o professor Bill, do Yeshiva Brasil. Ele tem uma analogia, né, para lidar com esse assunto sobre interpretação, sobre os olhos de Roma, sobre os olhos de Israel, que eu acho que é perfeito e qualquer pessoa pode entender isso. Que você, imagina que você escreva uma carta para um amigo seu ou uma mensagem de WhatsApp, né? Vamos atualizar essa analogia. Imagina que você mandou uma mensagem de WhatsApp para um amigo seu que está fora do país e falou que nessa mensagem você vai falar para ele que você foi parado numa blitz no Brasil, mas você deu uma cervejinha pro policial e o policial deixou você ir embora. Aí agora imagine que essa mensagem, o seu amigo, por um descuido, deixa essa mensagem aí em cima da mesa, por exemplo, da faculdade dele, vem um gringo, pega essa mensagem e ele apenas sabe ler em português, né? Ele nunca veio para o Brasil, mas ele entende português, né? E a pessoa lê. Aí ele vai ficar assim, encucado. Deu uma cervejinha, o que ele vai imaginar? Que pegou uma cerveja minúscula, assim, do tamanho do meu dedo, e deu pro policial, e o policial falou, ah, que legal, e deixou o cara ir embora. Ele não vai entender que a tal cervejinha é uma propina, é um dinheiro. Ele não vai entender, porque ele não está linkado ali com a cultura do Brasil. E a mesma coisa que, infelizmente, quem te deu a interpretação, vamos colocar em papel limpo, quem te deu a tradição oral para você interpretar o que está dizendo aqui em Gálatas foi Roma, a igreja romana. Você está interpretando à luz do Calvino, do Lutero, né, do Armínio, do fulano de tal, do ciclano. Mas todas essas pessoas não tiveram contato com a religião judaica. Eles não sabem o que é ser judeu, o que é nascer debaixo da Torá, os conceitos. Por exemplo, o que Paulo quis dizer por estar debaixo da lei? Tem um significado por trás disso. E, infelizmente, uma pessoa de outro povo, ela não vai entender. Então, hoje você está aqui para receber, entre aspas, a Torá oral de Gálatas 3 do povo de Israel. E você vai ver a interpretação correta. Mais correta impossível. Então, vamos lá. Né? Cada caixinha azul aqui é um texto que eu salvei durante os meus estudos. Vou abrir esse daqui primeiro. Ele está pequenininho, fica difícil de ler. Eu vou deixar ele maior aqui. Né? Senão assim fica muito difícil.
acabei fazendo errado. Vamos ler aqui. Então, logo de início, eu vou ter que dar o contexto para vocês, porque nós temos 2 capítulos anteriores, e para chegar a essa conclusão aqui, praticamente é aqui que é um pouquinho antes, o Paulo ele tenta explicar uma coisa, ele tenta dar um aval dele sobre algo que aconteceu, e aconteceu com um dos principais apóstolos, que é Pedro. Não o principal, mas um dos principais apóstolos. Eu vou dar o contexto, eu escrevi esse texto aqui, vou ler para que vocês entendam. Paulo fica irritado com Pedro e o censura em público, tudo isso porque Pedro se levantou da mesa onde estavam os gentios, por conta de uma interpretação rabínica, uma halahá, que diz que o judeu não deve sentar à mesa com o gentio. Inclusive, essa halahá existe até os dias de hoje. Se eu não me engano, está no Talmud, não tenho certeza, não vou afirmar. Mas, na época, era uma halahá muito comum. Que você, por ser filho de Israel, você não poderia sentar com os gentios. E de onde eles tiram isso? A interpretação do Salmo de Davi, que fala não sentar à roda dos escarnecedores. E rabinos muito sérios interpretaram que se uma conversa não tem Torá, então já é uma roda de escarnecedores. Então daí eles tiraram o conceito que um judeu não pode sentar na mesma mesa que um gentil. Mas não existe essa lei em nenhum lugar da Torá. Você pode pesquisar, você não vai achar essa lei. Isso é uma interpretação rabínica. É o que a gente chama de halahá. Ok? O que é uma halahá? Vou dar um conceito aqui para vocês, que esses conceitos vocês não têm por fazer parte do cristianismo. Existe no meu povo o conceito de halahá, mitzvot, e outros conceitos, por exemplo, ensino, conselho, que são vários tipos de palavras que denominam uma forma de mandamento diferente. Temos a Torá, que nela tem as mitzvot, que são os mandamentos do Eterno, e temos a halahá. O que é uma halahá? É o que eu acabei de explicar para vocês. É uma interpretação rabínica de onde eles tiram uma ordem que você deve fazer. Imagina que a Torá é um cercado e você é a ovelha, E fora, depois do cercado, tem um abismo. Aí vem alguém e fala assim, olha, eu vou colocar uma cerca dentro dessa cerca. E aí você não vai poder nem chegar perto da outra cerca. É isso que os sábios fazem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagine que é proibido pela Torá ficar embriagado. Aí vem um cara e faz um estudo e fala, olha, vamos proibir o álcool. Ele está colocando uma cerca para que você não fique embriagado, porque se você não bebe álcool, não tem como ficar embriagado, ok? Então esse é o conceito. Só que o que aconteceu? Como esse texto, até como essa carta aqui, foi escrita, muito provável em aramaico ou em hebraico, como o caso de Mateus, se você não assistiu o segundo vídeo da introdução ao Torá, você não vai entender muitas coisas que eu vou assistir, que você vai assistir aqui, que eu vou falar, então é bom que você veja esse vídeo antes. Mas como esse texto foi traduzido para o grego, em grego não houve diferenciação de mandamento, de halahá, de nada. Todas as palavras viraram uma só, que é nomos, lei. Então, muitas vezes no Novo Testamento não tem como diferenciar e saber do que ele está realmente falando. Por exemplo, lá em Romanos, Paulo fala sobre a lei do pecado e a lei da fé. Olha só, que coisa interessante. Não ele, como judeu, jamais falaria que a Torá é a Torá do pecado, porque nós sabemos que pecado é transgressão da Torá, como está lá em 1 João 3. Então, tudo isso acabou virando uma palavra só. E hoje nós conseguimos diferenciar simplesmente pelo contexto. Tem que saber e conhecer muito a teologia judaica para estar diferenciando do que ele está falando. Então vamos prosseguir. Então Pedro estava lá fazendo uma coisa errada. Vamos continuar aqui. Paulo estava com raiva porque Pedro agiu de uma hipocrisia, Que ele estava sentado com gentios ali, conversando, interagindo, e você vai entender que tipo de gentios são esses. Não são
quaisquer gente. Paulo estava conversando e aí chegou os ortodoxos, né? Aqueles que eram mais observantes da Torá. O que Pedro fez? Pedro levantou da mesa e influenciou os outros apóstolos a fazer o mesmo, e eles falaram, né, como se fosse assim, olha, não estou sentando com esses caras aí não, estou conversando com eles aí não, tá? Estou longe, nós somos judeus, tem aquela halahá lá que manda não sentar, né? A gente não quer ficar mal falado no povo por causa de gentios. E isso é uma atitude hipócrita, né, que deixaria muitos com raiva, revoltado realmente. E Paulo, como ele não era qualquer um, né, só lembrando que Paulo ele participava da sinagoga em Roma e era um dos mais estudados, né, de Roma, das sinagogas em Roma, ele ficou bem com muita raiva, né, dessa atitude de Pedro. Então é isso que ele começa a descrever. E aí a gente vou continuar lendo aquilo que eu coloquei aí na tela. E também em tom de ironia, ele diz: nós, judeus, não nascemos, nós, judeus de nascimento, e não pecadores como o gentio. O jeito que a carta é escrita, esse pecadores como gentios é em tom de ironia. Ok? Isso está escrito no capítulo anterior. Paulo estava dizendo que certas halahás, como essas, né, halachot em hebraico, no plural, são prejudiciais e não podem justificar o homem, e ele mesmo faz referência a essas halachot como diz: lei das leis, estou morto. Para a lei das leis, estou morto. Onde está escrito isso, Yosef? Lá em Gálatas 2, no versículo 19, diz assim: eu de fato, através da lei, estou morto. Para quê? Para Hashem eu possa viver. O que ele está dizendo lá em Gálatas 2,19? Se você pegar aí sua versão em português, não vai estar escrito assim. Mas de onde eu tirei isso? Do grego. Eu tenho esse link aqui que eu vou acessar aqui para vocês agora. E nesse link vocês vão estar vendo aqui que Paulo fala as leis das leis, da lei, da Torá. O que, e traduzindo para o português mais claro para vocês entenderem, seria leis da Torá. São essas halachot, né, esses mandamentos rabínicos aqui, ó. Anomos nomo. Ok? É como se fosse as halachot, os ensinos, as leis rabínicas sobre a Torá. Ele diz que para essas leis ele está morto. E você vai entender o porquê disso. Né? Por que ele está morto por essas halahás? Né? Ele estava dizendo que se formos considerar todas as halahot como a Torá, como sendo uma coisa verdadeira, jamais poderemos viver para o eterno, pois são muitas leis em excesso. Então havia tantas mitzvah adicionadas por rabinos na época, imagina, já existe hoje, que fora 613 mandamentos da Torá, que se você for considerar que essas leis são tão válidas como as leis da Torá, meu amigo, você está ferrado. Não tem como um cara que acabou de conhecer a literatura judaica, está entrando agora na Torá, porque é o caso do Gálatas, né? A gente vai falar deles. Eles estavam acabando de conhecer a fé no Mashiach e ter que considerar todas as leis rabínicas. Eles nunca iam conseguir dar um passo em direção à santidade. Qual era o objetivo disso? Né? O objetivo era esse. Havia uma certa halahá que dizia que até se algo caísse no chão durante o Shabat, isso faria quebrar o Shabat. Onde está isso? Está lá, né, no documento de Corã. Logo a gente vai falar dele. Hoje em dia, o rabino diz, o rabinato, né, de Israel, nos dias de hoje, diz que até se você acender a luz durante o Shabat, você está quebrando o Shabat. Agora eu te pergunto, aonde isso está escrito na Torá? Em lugar nenhum. Mas de onde eles tiram isso? Que quando você acende a luz, existe uma corrente elétrica específica que gera um fogo. E aí você estaria quebrando o Shabat. Mas isso é uma interpretação rabínica. Não vemos isso na Torá. Imagina uma pessoa que acabou de conhecer o Mashiach ter que considerar isso na vida dela. Não dá. Esse é o grande ponto. Né? Essa é a introdução para esse capítulo de Gálatas. Então vamos continuar aqui. Okay? Tem mais um aqui. Que ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou?
para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Yeshua foi representado como crucificado. Ele está fazendo uma pergunta. Primeiro, quem são os Gálatas? Durante o exílio da Síria, eu vou estar mostrando aí o mapa para vocês. Como eu disse em outros vídeos, tivemos cerca de 4 exílios e um deles foi o exílio da Síria. Os judeus foram levados para a Síria e muitos desses judeus não voltaram quando Israel voltou. Muitos ficaram pelo caminho, e esse caminho é justamente aonde estão todas essas igrejas aqui que Paulo está falando, né? E da onde eu sei isso? Da onde eu sei isso? Bom, vou estar mostrando para vocês também o mapa da região. E eu vou mostrar aqui um texto que vai provar o que eu estou falando, né? Quem são os Gálatas? Eu escrevi. Uma região que na época era habitada por um grupo étnico de origem celta, localizada na região central da atual Turquia. Como vocês podem ver aí no mapa, onde fica a Turquia. Eles não eram judeus, né? A primeira coisa para se considerar, eram gentios. Não eram circuncidados, não sabiam guardar uma festa, eram dispersos do povo de Israel durante o exílio da Síria, na volta do exílio da Síria. Ok? Então tem muita gente que fala, porque esse povo estava querendo obedecer Torá e depois, né, e largar Yeshua, o Mashiach, né, esse povo não sei o que. Mentira, eles não eram judeus, desculpa, eles eram gentios. Não tem nem como eles querer observar, por exemplo, Shabat. Eles nem deviam saber como se guardar um Shabat, já começa por aí. Eles não deviam saber como comemorar uma festa, né? E se estava começando a comemorar, era bem devagarzinho, sabe? Quando você começa só a ter chuva, meu querido, se depois desse vídeo você começar, você vai sentir que literalmente é como uma escadaria enorme. Você vai ter que mudar dia após dia, durante anos. Depois de 2 ou 3 anos que você vai aprender a guardar um Shabat. Escuta o que eu estou te ouvindo, é um processo. Então nem tem essa história, né? Como alguns afirmam. E também nós temos aqui o escrito de 1 Pedro 1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Yeshua, aos eleitos do Eterno, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Betínia. Como vocês podem observar no mapa, todas essas regiões estão perto umas da outra. E é ali que fica a igreja da Galácia. É para lá que essa carta de Gálatas do apóstolo Shaul foi, né? Para esses que estão dispersos, que eram filhos de Israel, mas acabaram se assimilando. Sabe um exemplo que aconteceu? No Holocausto, né? Na época que chegou o Holocausto lá na Alemanha, tinham judeus que já estavam até perdendo o nome judaico. É o que aconteceu no caso dos Bnei Anussim, né? Tem muita gente no Brasil que é descendente de judeu e nem sabe, porque a assimilação foi tão grande que se perdeu. Então esse é o ponto, esse é o povo que Paulo está falando, é com esse que ele está conversando, tá? Então, já dei a introdução, vamos ler aqui o primeiro. Quem vos fascinou para que não obedecer à verdade? Aí você vai pensar, mas que verdade? A verdade é a Torá, não tem outra explicação. Por isso que eu coloquei aqui. O que é verdade? A verdade é a Torá. Está onde? Está lá em Terrilim 119, que diz: Tua justiça é a justiça eterna e a sua Torá é a verdade. Às vezes você pode até perguntar, mas não está escrito Torá em hebraico. Está sim. Como vocês podem ver aqui, a palavra Torá em hebraico. Ok? Numa cabeça de um judeu, ainda mais na cabeça de Paulo, que era um judeu, sempre que ele vai falar de verdade, ele está linkando essa verdade com a Torá. Isso é uma coisa que todos os judeus, desde criança, eles sabem. Então ele está dizendo o quê? Quem enganou os Gálatas ao ponto deles não mais praticarem a Torá, não mais quererem fazer o que é reto, o que é verdade. Versículo 2. Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da emuná, ou da fé. O que isso significa? Se você não viu o meu vídeo de fé, o que é fé, eu vou dar só uma breve explicação
Mas vai estar aqui na descrição embaixo o meu vídeo explicando o que é emuná, o que é fé em hebraico, conceito, para você entender o que estava passando na mente do Paulo quando ele escreveu isso aqui. Bom, mas o conceito de fé no hebraico, da palavra emuná, significa confiança no eterno, obedecer ao eterno, ser fiel ao eterno. Simples. Bom, aí vai falar, mas a fé é a certeza, o firme fundamento, tudo bem. Todo cristão tem isso na ponta da língua, que a fé é o firme fundamento e tal. Mas ele nunca parou para perceber que a fé, a emuná, é o fundamento dessas coisas. Não que sejam as coisas que não se veem. Então, para que você tenha fé, para que essa fé seja o fundamento das demais coisas, você precisa entender que a fé depende de você confiar no eterno, senão não adianta você falar que crê no eterno. Você obedecer a ele. Um exemplo, se ele falar, não coma isso, você não comer. Está sendo obediente, está tendo fé no eterno. Você está confiando que o eterno tem a resposta, ele sabe de tudo. E ser fiel a ele, em qualquer situação. Por exemplo, alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar, olha, faz a idolatria aqui. Você tem tanta confiança no eterno que você dá a sua vida e não faz idolatria. Okay? Como na época do Macabeus e etc. Esse é o fundamento da fé. Se quiser mais detalhe, o link na descrição para o meu estudo sobre emuná aprofundado. Agora vamos lá ao principal, vamos dizer, a cereja do bolo desse capítulo, Obras da Lei. Para você que nunca leu, que nunca viu e que isso é novidade, eu te apresento o Obras da Lei, que é uma carta achada em Qurã, que é mais engraçado ainda, que foi achado com os essênios. E esse livro tem por título Obras da Lei, que é o Miksat Maaser HaTorah, que é justamente uma carta que vai dar um monte de ensinos e halahot que circulou na época do primeiro século. Quer dizer, enquanto Paulo estava escrevendo esta carta, esse livro, Obras da Lei, estava circulando. E sabe qual é o mais legal? É que apesar de ser achado entre os essênios, essa carta, Obras da Lei, não pertence aos essênios, mas sim aos saduceus, fariseus. Então, esse Obras da Lei, que seria uma carta enorme que vai falar, se você precisar aí no Google, inclusive eu estou mostrando aí para você uma página do Wikipedia falando algumas coisas interessantes sobre ele, você vai ver que esse Obras da Lei, ele tinha uma série de ensinamentos sobre pureza, sobre não andar com coxo, inclusive tem uma lei dele que fala que você não pode nem andar com cegos e coxos. Nossa, isso é um absurdo. Onde na Torá está escrito isso? Não, em nenhum lugar. Mas são várias e várias halahotes, e o mais interessante se chama Obras da Lei. Então, quando Paulo fala isso aqui, que é o Espírito ou pelas obras da lei ou pela pregação da fé, ele está citando esse livro, né? E não falando da Torá. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Às vezes é difícil diferenciar por causa do grego. O grego não dá essa flexibilidade de saber quando ele está falando da Torá ou não. Então, quando ele fala obras da lei, ele está citando não a Torá, mas sim esse livro. Ok? Agora, para que serve o Espírito? Vamos lá, vamos enxergar. Porque ele está dizendo assim, só quisera saber isso de vós, recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, aqui tem mais um segredo, e eu vou trazer para vocês para tentar explicar Ezequiel 36, que diz assim, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Por que ele está dizendo isso? Como eu falei, se você ainda não viu esse conceito em outro vídeo, água sempre é Torá. Nas escrituras, quando fala de água, está falando de mandamento, de mitzvot, de Torá. Então, ele vai aspergir sobre um povo que não está puro. E esse povo vai ficar purificado. É uma profecia sobre os fins do tempo. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Então, é um povo que, assim como os Gálatas, está envolvido com coisas imundas e com ídolos, adoração de ídolos. Vos purificarei, também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Que espírito é esse? É o Ruach, o espírito do Eterno. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei
da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guarde as minhas ordenanças, em hebraico mitzvot, e as observareis. Esse texto é lindo. Então, o Espírito do Eterno nos últimos dias serve para levar o homem a andar nos estatutos, nas ordenanças, nas mitzvot, e observar literalmente a Torá. É para isso que serve o Espírito de Hashem, não serve mais para nada. Okay? Para te purificar. Então, o Paulo está perguntando, vocês receberam esse Espírito que vão fazer vocês retornar a serem aquilo que vocês, aquela identidade hebraica que se perdeu durante o exílio, vai ser por esse livro da Obras da Lei ou vai ser pela fé? Isso é importante que você entenda. Ok? Até mesmo em grego, né, só para deixar bem claro, que até mesmo em grego, a palavra fé, que em grego significa pisteus, significa também confiança, fidelidade e obediência. Então, mesmo que você fala que, porque está em grego, a mesma coisa, né? Provando que veio do hebraico esse texto. Vamos continuar. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós e o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então esse povo, os Gálatas, estavam sendo influenciados por outras pessoas a tentar praticar essas obras da lei e tentar se aperfeiçoar, se justificar em cima disso. Mas vocês vão ver, aqui continuando o estudo, que isso é impossível. Ok? Essa é a coisa do Paulo, né, dessa carta de Gálatas, que eles estavam tentando se aperfeiçoar em cima de halahás, de ensinamentos rabínicos, e não pela fé no Eterno. Eles estavam se achando justos diante do Eterno, e quem sabe até largando Mashiach, né, por causa disso. Aí ele vai dar um exemplo clássico de Emuná, é o caso de Avram, que creu em Hashem e isso lhe foi imputado como justiça. Como Abraham se converteu, vocês sabem? Está aqui um texto de Bereshit 26, né, Gênesis, que diz: porque Abraham me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Para vocês na tela. Então, Abraham primeiro creu no Eterno, porque ele era um idólatra, a mesma condição desse povo, né, totalmente perdido do Eterno. Ele creu no Eterno primeiro e depois, com o tempo, ele foi aprendendo e obedecendo. É assim que acontece. Ok? Não do jeito que eles estavam fazendo. Vamos continuar aqui para a gente entender. Sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraham. Ora, tendo a Escritura previsto que Hashem havia de justificar pela fé os gentios, os Goim, anunciou primeiro o Evangelho a Abraham, dizendo: todas as nações benditas serão benditas em ti. Aqui a gente já tira uma coisa, que o Evangelho foi anunciado a Abraham. Já faz muito tempo que o Evangelho está na Terra. E muitas pessoas aí dizem que o Evangelho só veio com Mashiach. Não, meus queridos. A Torá e a Bessorá sempre existiram. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraham. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da Torá para fazê-las. E quem lê isso aqui, se eu tirar isso aqui do contexto, meu querido, fica fácil para provar para qualquer pessoa e falar assim: olha, tá vendo? Se você está na Torá, você tem que praticar tudo, porque senão você é maldito. Você está sob maldição. Eu já fui muito amaldiçoado por causa disso. Né? Mas as pessoas não entendem
o que realmente quer dizer esse verso. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu escrevi aqui nas minhas anotações, né? O cristianismo nos passa a ideia que obedecer a Torá traz maldição, quando é o contrário. É isso que está escrito lá em Devarim. E que você vai obedecer e vai viver por essas coisas, não ao contrário. Não morrer. Paulo diz que aqueles que obedecerem mais as halahás, não, as halahot, né, que a Torá, estão sobre maldição. Pois na Torá está escrito, maldito todo aquele que não permanecer. Aquele que obedece ao livro de halahot, né, as obras da lei, que é um livro de ordenanças rabínicas, que vai além dos mandamentos, e por isso não permanece na Torá, como o comentário de Irashi sobre Gênesis, que quem adiciona uma coisa à Torá diminui. Então é justamente ao contrário o que ele está dizendo. Que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, quer dizer, que estão praticando essas halahot, esses ensinamentos rabínicos, a fim de ser justificados, estão debaixo de maldição. E por quê? Porque está escrito no rolo da Torá, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da Torá. A pessoa que está praticando coisas adicionais, ela não está permanecendo na Torá. E por isso ela é maldita. Né? Essa é a interpretação desse verso. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Hashem, porque o justo viverá pela emuná. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Vamos lá. Entender isso aqui é difícil. Vou tentar passar rapidinho. A Torá não vai justificar ninguém, mas sim a fé. Isso é óbvio. Eu vou dar um exemplo aqui muito grandioso para que vocês entendam, porque essa é a peça-chave do que Paulo está falando aqui. Como entender isso? É uma grande mitzvah, é um mandamento, rezar o Shema Israel pela manhã. Porém, se você rezar o Shema Israel pela manhã sem emuná, sem fé, sendo tudo automaticamente, nada vai adiantar. Perceba uma coisa, é um mandamento. Eu ter que fazer essa mitzvah. Quando a gente acorda, todo judeu tem que pronunciar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É um mandamento, está lá em Devarim, capítulo 6. Mas se eu fizer isso apenas por fazer, apenas porque é minha obrigação fazer isso como adorador do Eterno, e não com coração, e não com fé, sabendo, pensando, Hashem está me ouvindo, eu estou fazendo, eu sei o que significa o Shema Israel, não vai adiantar nada. Tem inclusive um vídeo de um rabino que é muito famoso, que ele teve até uma experiência de morte clínica, e ele subiu lá para o Shammai, a alma dele, e Hashem permitiu que ele voltasse com consciência, e ele disse que no julgamento dele, o anjo chegou para ele e falou, vamos ver quantas vezes você rezou durante o dia. E às vezes foram muito poucas. Acho que foi um mês, uma semana. Ele ficou doido. Ele falou, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Eu rezei todos os dias. Isso está errado. Está errado isso daí. Eu rezei todos os dias o Shema. Aí o anjo virou para ele. Eu sei que você rezou todos os dias. Mas aqui no Shammai só é contabilizado quando você rezou com o coração. Com fé. Olha a diferença. Então, as leis da Torá não vão justificar ninguém. Somente a fé. Somente quando você reza o Shema com o coração, com o corpo, com a mente, crendo no Eterno, quando faz uma oração de entrega. Caso seja tudo automático, não conta, não vai justificar, não adianta. Aí aqui eu continuo escrevendo, a Torá é como um computador para você trabalhar, é um exemplo. Mas a fé é a energia que sustenta todo esse trabalho. Então é como se você chegasse em casa, botasse o computador na tomada, quer dizer, tirasse o computador da tomada e tentasse trabalhar. Não adianta nada. Primeiro tem que conectar o computador na tomada. Né? E o caso de Abraham foi a mesma coisa. Né? É isso que Paulo está dizendo. Que a lei não é da fé, mas o homem que estiver essas coisas viverá. E viverá por quê? Por que ele está dizendo viverá? Além de ser isso que está escrito lá no livro de Levíticos, Vaikra, a Torá, os mandamentos da Torá, mesmo que você não faça com emuná, com fé, vão te trazer benefícios. Por exemplo, temos um gentil
que não come porco, porque ele viu isso na Torá, no conhecimento judaico, etc. Ele vai ser beneficiado de qualquer forma, ele vai ter uma vida melhor. Há pouco tempo atrás, o pessoal do cristianismo gostava de circuncidar seus filhos. Isso trazia benefício para eles. Crendo ou não no eterno, tendo emuná ou não. Então é por isso que aquele que fizer essas coisas viverá. Apesar de não ter fé, não ter confiança em Hashem, ele vai viver por essas coisas. Não tem jeito. Mas o justo, Sadik, aquele que ama Hashem, ele vive pela fé. Ele pratica os mandamentos com fé. E sem fé é impossível agradar o Eterno. Né? Esse já é um verso que acaba com tudo. Então a Torá sem fé traz benefício somente para o físico e não para a alma. As mitzvot precisam de kavaná. Inclusive, é uma discussão da Gemara que você precisa, tem certas mitzvot que não precisa dessa kavaná, da emuná em Hashem. Por exemplo, honrar os pais. Se eu honrar os meus pais, não preciso de emuná para isso. Eu posso ir hoje lá na casa do meu pai e da minha mãe e servir meu pai e minha mãe, porque eu confio no Eterno, eu sei que aquilo é certo. Então eu não preciso de emuná para isso. Só o fato de eu fazer já é uma justificação. Mas muitas mitzvot, a maioria delas, quando é entre você e Hashem, precisa de emuná, da kavaná. Eu vou estar colocando aí um link na tela, né, isso do judaísmo ortodoxo, falando sobre isso. Então é isso que Paulo está falando. Versículo 13. Yeshua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para a barra de Avraham chegasse aos gentios por Yeshua, e para que, pela fé, pela emuná, nós recebamos a promessa desse Espírito, o Espírito que vai nos conduzir. Para entender isso aqui, você precisa novamente voltar ao conceito que eu falei lá no início do vídeo. Esse povo é um povo disperso. E por quê? Porque eles são filhos de pessoas que deixaram a fé no Eterno, que se dispersaram. Pessoas que ficaram assimiladas aos povos estrangeiros. Tem até profecias sobre a tribo de Efraim, que ela se misturaria com os estrangeiros. Então são pessoas que já não têm mais nome, que já para a Torá elas estão mortas. E Mashiach veio para vivificar essas pessoas e dar o direito delas voltarem. Porque alguém tem que pagar essa transgressão. E quem pagou essa transgressão? Mashiach. Então se você que está aí na diáspora larga o Mashiach, acabou. Né? Porque quem vai pagar essa dívida que os seus antepassados fizeram com Hashem? Eles foram idólatras, participaram de cultos pagãos, adoraram deuses estranhos. Tudo isso tem uma consequência. E quem vai sofrer essa consequência? Se você não tem Mashiach, não tem porquê. Não tem como voltar. E você vai ver isso agora, nos próximos capítulos e versículos. Irmãos, como homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula e nem acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Avraham e a sua posterioridade. Não diz e as posterioridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é o Mashiach. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Hashem, a lei, que veio 430 anos depois, agora ele está falando da Torá, não invalida, de forma a abolir a promessa. Quer dizer, inclusive o meu professor até falou, né, nos seus vídeos, é como construir um prédio. Você chegou ao quinto andar, não vai tirar a fundação. Primeiro o Eterno fez aliança com Adão, depois com Noa, depois ele fez aliança com Avraham, com David. Você não vai agora que o Mashiach chega tirar a fundação. É isso que ele está falando. Que a Torá, dada no Sinai, não vai anular a promessa feita com Avraham, que é por meio da fé. Versículo 18. Porque se a herança provém da Torá, já não provém da promessa, mas Hashem, pela promessa, deu gratuitamente a Avraham. Logo, para que a lei? Agora ele vai questionar. Para que é a Torá? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posterioridade a quem tinha sido feita. E foi posta pelo anjo
na mão de um mediador. Foi dada a Moshe no Monte Sinai. Shaul não está falando de gentios, mas está falando de judeus, Bnei Israel, a quem a Torá foi dada. Só para deixar claro, né? Porque muita gente pensa que o Paulo aqui está falando de gentios. Só que o Paulo não está falando, porque quando foi que o povo gentil recebeu a Torá? Nunca. Inclusive eu peguei aqui, né, esse texto que eu vou ler depois, mas vamos continuar aqui. Ora, o mediador não é um só, mas Hashem é um. Logo, a Torá é contra as promessas de Hashem de nenhuma modo. Porque se fosse uma Torá que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela Torá. Então, quer dizer, esse povo que foi para a diáspora e não voltou, né, foram 4 diásporas, pela Torá já era para eles, não tem mais o que fazer. Porque eles ficaram assimilados, não são mais povo de Israel. Tem sangue sim de Abraham, mas não é mais Israel. Alguém tem que pagar a dívida para voltar. É que nem você ser expulso de uma escola, ou melhor, você ser expulso de casa. Alguém tem que ir lá ou justificar você ou pagar o que você deve para você voltar. E quem é esse homem? É o Mashiach. A Torá não pode fazer isso, mas somente a fé no Mashiach pode fazer isso. Por isso que quando a pessoa tenta se justificar pela Torá, ela não consegue. Ok? Então vamos continuar. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para a promessa pela fé em Yeshua, o Mashiach, fosse dada aos crentes. Eu tenho esse mesmo verso aqui na Peshita aramaica e eu vou ler para vocês. A Torá, portanto, é contra a promessa do Eterno impossível, para que se fosse dada uma lei que pudesse fazer o culpado viver, certamente a justiça teria sido pela lei. Aqui fica claro, quem é o povo culpado que conhecia a Torá? São os exilados, os perdidos, os dispersos de Israel. Ok? Fica claro. A Peshita em aramaico. A Torá condenou todos aqueles que foram dispersos na diáspora do povo judeu, já que esses estavam na diáspora por causa das transgressões de seus antepassados e mortos para a Torá. Shaul não está falando de gentios, mas dos israelitas assimilados. Vamos continuar. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, né, da Torá, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Na Peshita aramaica está escrito guardados. De maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, para que, pela fé, fôssemos justificados. O que ele quer dizer com isso? Aio. Se você lê aí na sua... Muitas traduções, uma usa aio, outra usa, sei lá, uma coisa pejorativa. É algo que você nunca vai descobrir, a não ser que você pegue, como eu fiz, abra um léxico grego, e interprete da maneira certa o que está escrito. A palavra aio, né, que é um pejorativo para os nossos ouvidos, em grego, é a palavra pedagogos, no plural ainda. Ele está falando de professores e não da Torá. Ele fala assim, de maneira para que serviu a Torá, nos serviu de condutor, seria a melhor tradução, para nos conduzir ao Mashiach, para que pela fé fomos justificados. Então aqui fala que nós fomos guardados até a fé no Mashiach se manifestar. Quer dizer, vocês ficaram dispersos, ficaram assimilados no meio das nações, até o Mashiach chegar. E que a Torá serviu para conduzir o povo de Israel. Simples. Não existe nada pejorativo no que Paulo está falando. Para que pela emuná nós fôssemos justificados. Até que chegou o Mashiach, pagou o preço dos expulsos e agora se pode fazer techuvá. E o Espírito do Eterno pode agir entre aqueles dispersos de Israel. Mas, no versículo 25, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo desse aio. O que significa isso? Quando foi, essa é uma pergunta que eu faço para você que aí está dentro do cristianismo. Quando foi que os gentios estiveram debaixo da Torá? Né? Que ele fala assim, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo
desse professor, desse condutor que é a Torá? Quando foi que o gentio esteve debaixo da Torá? Nunca. Mais uma vez ele está falando dos gentios, está falando dos israelitas dispersos da casa de Israel. E eu digo uma coisa que você não deve saber, que estar debaixo da Torá é ser transgressor dela. Pois Davi disse, lâmpada para os meus pés é a sua Torá. Está lá em Terrilim. Estar sobre a Torá, sobre a luz, me confundi, mas estar sobre a Torá, sendo guiado pela luz dela, é estar obediente a Hashem. Mas estar debaixo da Torá é ser um transgressor. Então, ele disse, mas depois que a fé veio, quer dizer, Mashiach se manifestou, morreu, pagou a dívida que a gente tinha, porque nós fomos dispersos, nossos pais pecaram, aconteceu lá o que está escrito em Devarim, né, quando até fala do holocausto, nós seríamos massacrados, pisados, espalhados pelas nações, nós seríamos desfeitos. Eu vou até colocar aí o verso, depois você dá uma pausa e lê o que aconteceria se o povo de Israel desobedecesse a Torá. E aconteceu 4 exílios, e tudo que está nessa profecia aconteceu. O Mashiach veio, morreu, pagou essa transgressão. O mérito dele é tão grande que ele pagou todas essas transgressões. Agora, depois disso, com fé do Mashiach, pelo mérito dele, os dispersos de Israel podem retornar e não ser mais gentios, e sim, novamente, filhos de Abraão. Quer dizer que pelo sangue dele, nós podemos voltar, né? Como o gentio sempre pôde fazer parte do povo de Israel, se convertendo, como eu mostrei em outras coisas. Aí continua no verso 26, porque todos sois filhos de Hashem pela fé no Mashiach. No 27, porque todos quantos fostes batizados no Mashiach, já vos revestirdes dele. E aqui está falando do Ger Toshav, Talmud, escrito em Apocalipse 7. Aqueles que lavaram sua veste no sangue de Yeshua, apagando suas transgressões deles e de seus pais. Ok? Aquele verso lá do Apocalipse, eu vou colocar aí na tela, que fala de gente de todas as línguas, de todas as nações, que lavaram o seu sangue, as suas roupas no sangue do Mashiach. Né? Quer dizer, o mérito do Mashiach foi tão grande que apagou as transgressões que tinha na roupa deles, né? Na vida deles. Nisso não há mais judeu nem grego, não há mais servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um com o Mashiach. Aí aqui eu coloquei mais um comentário. A fé em Yeshua é necessária para que os dispersos voltem a Israel. São as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você que já leu muito o Novo Testamento sabe que o Mashiach mesmo falou isso diversas vezes. Porém, como Yaakov disse, a fé, né, a emuná, sem obras é morta. O que adianta ter energia e não usar o computador? Né? Dei aquela analogia do computador e da energia. Imagina você colocar o computador na tomada, mas não ligar ele. Não vai adiantar nada. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter fé no Mashiach, você precisa ter obras. E essas obras são as obras da Torá, que são as mitzvot, não halahás qualquer. Né? E se sois de Yeshua, então sois descendentes de Abraham, herdeiros conforme a promessa. Então, para terminar o nosso estudo aqui de Gálatas, já está quase dando 1 hora aí de estudo, eu vou citar aqui 2 versos que foram escritos pelo próprio apóstolo Paulo. Né? Primeiro está lá em Romanos 3:31, que diz: anulamos, pois, a Torá pela emuná, pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a Torá. E Romanos 7, que diz: de modo que a Torá é santa e o mandamento é bom, justo e bom. Então está aqui o próprio Paulo elogiando a Torá. Eu sei que existem vários versos do Novo Testamento que são usados para refutar a Torá, etc. E com o tempo eu vou fazendo vídeo após vídeo, depois de Romanos, etc, etc. Eu tenho um PDF já com a maioria das pautas, então você que está animadinho falando já, não, Romanos 10, não sei o que, não se acanhe.
todos esses vídeos vão chegar ao canal, ok? Muitos aí estão falando, né, que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, Paulo era um herege, Paulo na verdade é Apolônio de Tiana e etc. Mas eu pergunto também para essas pessoas se Paulo é realmente apóstolo. O Apolônio, que era um gentil qualquer aí do primeiro século, se ele é Apolônio, eu pergunto, como é que Apolônio sabia de todo esse conceito judaico? Porque tem muitos judeus aqui que não conhecem, não conseguem entender o conceito de diáspora, né, das nações, dos filhos de Israel terem que, por causa das transgressões dos pais irem para as nações, estarem dispersos, e de como que o Ruach do Eterno iria reunir esse povo. Né? Nem os próprios judeus às vezes é difícil de entender. Imagina um gentil qualquer. Por isso que eu não acredito quando dizem que Paulo é um apóstolo herege, que não era judeu coisa nenhuma. Foi inventado por não sei quem. Então vamos lá, resumindo, o que nós vimos aqui? Paulo ficou bravo com a atitude de Pedro. Paulo ficou bravo porque ele estava agindo de acordo com uma halahá e não com uma mitzvah da Torá. Não era um mandamento da Torá não sentar com gentil. E isso estava influenciando outros, que eram os Gálatas. Quem são os Gálatas? São filhos de Israel que foram dispersos, não estão mais morando em Israel. Até no livro do Flávio Josefos você vê, né, que ele escreve também sobre israelitas que estavam vivendo fora do território de Israel. São pessoas que estão se assimilando, virando gentil. Já perderam Torá, nem mais sabe o que é Torá, talvez. Né? Já não tem mais nem o nome judaico na família. Então, estava influenciando essas pessoas que acabaram de crer no Mashiach a querer cumprir halahá e não o mandamento da Torá. Então Paulo vem e mostra que essa halahá vai trazer maldição para as pessoas e que essas obras da lei não pode justificar ninguém. E que nem a Torá pode justificar ninguém. Se você fizer os mandamentos da Torá e não fizer com emuná, com fé em Hashem, confiança em Hashem. Então, ele mostra que se nós não crermos no Mashiach, nós não poderemos ser justificados. A nossa dívida, que foi feita pelos nossos antepassados, não pode ser paga por ninguém, a não ser pelo Mashiach. E foi por isso que Mashiach teve que morrer. Se nós pudéssemos, pelos nossos próprios méritos, retornar a Israel, não precisaria de Mashiach. Ok? Mas necessitou que ele morresse e que a transgressão e que o mérito dele fizesse a expiação por todos nós. Né? De modo que o mérito dele é tão grande que expia pelos dispersos de Israel, expia pelo gentil que quer virar Israel, expia por tantas transgressões, incontáveis transgressões. E é por esse sangue que nós podemos ser filhos de Avram. Analise a vida de Avram. Avram era idólatra, pagão, filho de um sacerdote idólatra, pagão também. Ele percebeu que Hashem era um só e que não deveria adorar céu, terra, sol, lua. E aí ele começou a ouvir e testar o próprio pai dele. Né? Tem aquele episódio que Avram pega um machado, coloca na mão do ídolo, e quebra os outros ídolos do pai dele. Aí quando o pai dele vê os ídolos quebrados em um inteiro, ele pergunta o que está acontecendo. E ele fala, olha pai, eu servi um banquete, aquele ali foi comer, os outros deuses foram comer, e aquele ficou com raiva e matou todos. Aí o pai dele fica assim com raiva e fala, você é doido, Abra? Como é que uma estátua vai derrubar as outras? Aí Avram responde para o seu pai, pois é, se você não crê que elas podem falar, se mover, andar, então por que você adora elas? Acabou com o pai dele. Então ele começou a, de poucos poucos, se tornar monoteísta até que Hashem falou com ele. Então primeiro veio o quê? A fé. E a fé justificou Avram. Depois Avram começou os mandamentos. Então, e a conversão dos gentios, a conversão dos dispersos, como é que se dá essa conversão? Como que acontece? Será que é de um dia para o outro? Né? Porque tem tanto conceito. Será que de um dia para o outro eu vou guardar a Shabbat? De um dia para o outro eu vou comemorar a festa? De um dia para o outro eu vou ser um super justo? Veremos no próximo Hangout.
Desculpa, não é Hangout, não vai ser ao vivo, mas vai ser gravado o estudo de Atos 15. Nós vamos falar sobre Atos 15 e a conversão dos gentios. Como que se dá essa conversão dos gentios? Não, você não pode perder depois desse vídeo. E depois, no próximo domingo, vou estar gravando sobre Gálatas 4. Nós vamos continuar interpretando Gálatas 4. Ok? Então que a Xena abençoe todos vocês. Se restou alguma dúvida, entre em contato. Tem o WhatsApp embaixo. Então que o Eterno dê muita brahá, muitas bênçãos, que a semana de vocês seja ótima, seja de estudo, que vocês falem muito com o Eterno, que o Eterno abençoe a todos vocês. Espero que tenha ficado tudo claro. Se alguma coisa não ficou claro, peçam, comentem e deixem aí os questionamentos embaixo. É isso aí. Até a próxima.